Então, pessoal, vocês viram aí o tanto que esfriou, o tanto que congelou. A geada até, ela não fez nenhum problema com as minhas Phalaenopsis não, mas olha, matou todas essas coleus que eu tenho aqui, tá vendo? Matou tudo, ó. Congelou, agora o sol saiu e terminou de cozinhar. Derrubou todas as folhas das minhas plantas. Olha como é que fica. Tudo congela e acontece isso aqui. Então o que a gente tem que fazer nesse período que está com essa situação bem grave de frio com as nossas plantas, com as nossas orquídeas, é a questão da rega, tá? A rega é o que pega mais, a rega é o que a gente mais se preocupa, né? Porque se a gente não cuidar da rega, a gente pode acabar perdendo essas plantas. O meu orquidário também tem barreiras físicas. Ó, tem muro lá, tem muro aqui e lá também tem muro. Então a ventania que vem aqui, ela fica barrada pelo muro, tá? Se você tem um orquidário que não é tampado, que não é fechado, é bom na parte de cima, que não tem barreiras, né? É bom você na parte de cima colocar um plástico nessas regiões que esfriam muito e que causam geadas, que você passe lá um plástico lá em cima, e aqui na parte da frente, onde entra mais vento, você também passar um plástico. Não adianta colocar só o sombrite, tá bom? Porque para barrar esse vento que congela as folhas. Outra coisa, nessa época de frio, você tem que se atentar ao horário que você faz as suas regas. Se o seu substrato é um substrato como o meu, que é bastante drenado, que é só argila expandida, sem esfagno, então você pode até regar essas plantas todos os dias. Você pode até espaçar mais nessa época que tiver esfriando demais, um dia sim, outro não, que elas não vão sentir tanta necessidade aí de serem regadas, né? Porque ela não tem mais a insolação, aquela coisa do sol evaporando a água das raízes do substrato. Então ela não tem mais grande necessidade de ficar recebendo tanta água. E outra coisa, mudar o horário das regas. Não pode molhar essas plantas no período da tarde, lá para muito da tarde, tipo para 5 da tarde, 6 da tarde, não pode mais. Porque o período que esfria é geralmente o período da noite, esfria muito mais no período da noite. De dia hoje está frio, mas tem sol, olha. E esse sol, mesmo sendo pouco, dá uma aquecida no ambiente. Então, o que você tem que fazer? Começar a regar essas plantas pela manhã, tá? No primeiro horário aí da manhã, que você também não pode regar depois das 9 da manhã, porque você vai cozinhar suas plantas. Então, no primeiro horário aí, das 7 até as 8, das 6 da manhã até as 7, é um horário que você pode vir jogar água nas suas plantas, para que tenha tempo de quando o sol chegar, o substrato já está seco, secando, né? E as folhas não tem mais incidência de água nas folhas, porque o sol incidindo na água em cima das folhas também causa queimaduras, pequenas queimaduras. Se o seu substrato for um substrato que retém mais umidade, como esfagno, sempre tem que olhar se secou. E se estiver seco, você ainda dá mais um pulo de dia, né? Tipo, eu olhei hoje, está seco, eu só vou regar amanhã. Então, você vai regar no período da manhã, você não pode regar durante a noite. Porque se você molha essa planta à tarde, não vai mais secar, não tem mais sol para evaporar, não tem mais ventania para evaporar. E o que acontece? A água fica parada em cima da folha e no substrato, aonde ficou parado vai congelar. Tipo assim, esse fio de água que tem aqui em cima da planta, se fosse à noite, congelaria, como congelou as coleus ali, como congelou aí todo o capim que eu mostrei para vocês aí, porque dá antes de gear, dá uma chuvinha bem fina e depois começa a congelar tudo, né? Então você já tem água no seu substrato e água aqui em cima na pele da folha, aqui em cima da folha, vai cristalizar, e essa cristalização vai congelar e vai queimar toda a superfície da sua orquídea. Então, no período de frio, no período que tiver frio, geando, que você vê que chegou na época de frio na sua cidade, passa a não regar mais as suas plantas na parte da tarde, para que o substrato não passe a noite toda molhado. Eu já tenho o hábito, por conta da incidência de fungos, de não molhar as minhas plantas na parte, não deixar a noite molhada, não molhar na parte da tarde. Então eu sempre molho as minhas plantas pela manhã, 6 da manhã, 7 da manhã. Por quê? Porque vai ter o dia inteiro para secar, e aí não vai juntar água em nenhuma parte das folhas, e o fungo, ele quer um ambiente molhado para poder se proliferar. Então, se não tem ambiente úmido, as plantas não estão úmidas, então não tem fungos. E a gente sempre deixa essas folhas viradas para cá para frente, que é o natural
onde foi encontrado as Phalaenopsis naturais, Phalaenopsis espécies, todas elas estavam viradas de lado. É daí que vem a história da gente plantar de lado, porque esse meio aqui, quando junta a água, esse meio aqui apodrece sim, tá? Já ouvi muitas pessoas falando que não, que pode plantar virado para cima, que pode molhar à vontade. Isso é mentira, tá, gente? A gente tem que virar de lado, porque fisiologicamente essa planta já nasce virada de lado. Essas aqui foram de laboratório, tudo bem, mas foram tiradas da natureza. Então as que são da natureza, as que tem, elas têm herança genética dessas plantas naturais. Então as plantas naturais, as Phalaenopsis naturais, todas elas nasceram sozinhas lá e elas viraram automaticamente. Algumas plantas de vasos aqui que eu plantei mais para cima, elas automaticamente viraram. Então isso é uma característica normal da Phalaenopsis, de virar, para não juntar água na roseta foliar. Ela não gosta desse meio virado. Então se você vem em algum canal falando que você pode plantar para cima, pode molhar à vontade, desconfie, tá? Porque é uma mentira, é um jeito de você perder a sua planta assim. A planta é sua, você planta do jeito que você quiser. Mas se você colocar para cima, você tem sérios riscos da sua planta apodrecer sim. Principalmente se ela tiver assim, ó, só no sombrite virado, com a roseta foliar virada para cima. E no período chuvoso, diminuir as regas. Se você rega todos os dias, rega um dia sim, outro não, independentemente do seu substrato. Se o seu substrato juntar muita água, você rega uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas sempre tem que fazer aquele teste. Vir aqui com o dedo, ó, e reparar se o substrato está seco ou não. E não regar na parte da tarde, porque na parte da tarde para a noite, para madrugada, é o horário que congela tudo. Então, se a sua planta estiver molhada, vai cristalizar e congelar tudo. Então, essas são as dicas de hoje. Falando sobre a rega das plantas, das orquídeas no período chuvoso. Queria mostrar para vocês essa florzinha aqui, ó, Sophronites breve penduculata, bem bonitinha. Saiu aqui, é uma floração vermelha, tá com tempo que eu amarrei nesse tronquinho e agora saiu essa floração. Queria mostrar para vocês, e respondendo mais uma vez a pergunta da inscrita do canal, que toda vez que eu mostro esse orquidário aqui, ela pergunta por que essas plantas não estão saudáveis. Porque eu perguntei por que não estão saudáveis, porque nenhuma delas estão com flores. É porque essa parte do orquidário, esse aqui é o orquidário onde pega mais luminosidade, ó. Pela manhã pega sol nas plantas, a parte de cima da parte do meio-dia para lá, para não bater mais sol, eu coloquei as samambaias. Então o sol vai incidir nas samambaias e vai passar para cá só uma luminosidade bem filtrada. Essa parte do orquidário que vocês veem aqui, ó, todo esse orquidário aqui é um orquidário de produção de flores. Então as minhas plantas estão aqui para quê? Para enraizarem, para emitir haste floral e para florescerem. Depois que elas florescem, elas vão lá para o outro orquidário, onde ele é mais coberto, onde ele é coberto, né, com telhas, com telha de barro. Tem uma inscrita também do canal que pediu para ver o telhado, eu já vou mostrar. Então ele é coberto com telha de barro. E ele não, quando chove, não molha as folhas. E isso faz com que as folhas durem mais tempo lá, entendeu? Então esse orquidário aqui que vocês estão vendo sem flores, olha, tem bastante Phalaenopsis, todas no vasinho, tá? Eu vou mostrar um jeito que eu faço também aqui no próximo vídeo, como que eu faço para adubar essas plantas com osmocote, sem ter que pôr aquela trouxinha dentro de cada vaso, tá? Um jeito que você molhe e já o osmocote cai em todas as plantas. Eu vou mostrar para vocês também. Então esse orquidário não é um orquidário de flores, é um orquidário onde são as flores e as hastes florais são produzidas. Se você pode olhar, ó, todas elas estão com hastes florais, saindo florações, ó, todas elas estão com botões. Então aqui é a parte onde elas se recuperam, a parte onde elas florescem. E depois daqui, a gente vai indo para lá. Depois que elas saem daqui, ó, isso aqui é essa denfal, tá com haste ali, ó. Quando abrir todos os botões, que a gente só pode trocar a orquídea de local depois que ela estiver florida, tá? Nesse período aqui que ela tá com haste floral, essa preguiçinha aqui tá com uma planta que tá bifurcando. Se eu tirar ela daqui, essas hastes, esses botões podem abortar, tá? Então você só tira daqui quando estiver florido, porque quando a planta já está com floração, ela para o seu ciclo ali para manter só a floração, então não tem mais por que você ter medo de tirar ela do local. Então enquanto ela não floresceu, não tira mais ela do local. A orquídea não gosta de ficar passeando. Então vamos lá que eu vou mostrar então quando o orquidário, quando as orquídeas elas botam flores, os botões se abrem. Então eu venho para cá, ó.
e coloco as minhas plantas floridas aqui, ó. Vendo? Então, esse orquidário é o orquidário que tem flores, tá? Então, essas flores aqui, todas essas flores vieram de lá, do ambiente que elas ficaram lá para produzir flores, ó. São vasos que acabaram de chegar, das denfal, tá vendo? Essa denfalzinha rosa. Olha, pô, que linda. Salmão, chuva de ouro. Olha, mais denfal aqui. As miltônias. Todas essas phalaenopsis, olha. Então aqui tudo vieram de lá. Todas elas ficaram lá sem florações, passaram um tempo, emitiram hastes florais e depois que elas estão com flores, elas vêm para cá. Então o meu teto aqui é assim, ó, com essa telha de cimento, toda coberta de cimento. Tem algumas clarabóias ali com sombrite para dar um pouco de luminosidade aqui, porque tem umas também que já florescem aqui. Então é isso, ó. Tá vendo? E aí elas ficam aqui, enquanto elas estão com florações, elas ficam aqui para não pegar chuva, para não pegar mais luminosidade, para não queimar as flores. Aqui eu não coloco mais adubação, não coloco mais remédio nenhum, porque se você coloca adubação, vai respingar nas flores, vai manchar as flores. Quando você coloca algum veneno também, algum remédio, o enraizador também borrifa nas flores e prejudica as flores. Então nessa parte aqui, ela não pega mais nada. Ela não recebe óleo de ninho, ela não recebe adubação, ela não recebe nenhum tipo de inseticida, porque elas já receberam o ano inteiro tudo lá no outro orquidário. Então aqui elas estão só para exibir suas flores, aqui elas recebem só as regas mesmo. Eu faço o possível para molhar só as raízes, não deixo molhar as folhas, não deixo molhar as flores, não deixo molhar nada, para que essas flores durem mais tempo. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, explicando para vocês como que é o teto aqui, ó, de telha, falando um pouco para vocês sobre a rega, tá? E falando a diferença dos dois orquidários. Um orquidário onde tem plantas sem flores e quando elas florescem, elas vêm para cá, tá? Para que a flor dure mais tempo, tá bom? Então o videozinho de hoje foi esse. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu tô sempre aqui para responder todos vocês, tá bom? Curta o vídeo. Você que não for inscrito, se inscreve, por favor. Curta o vídeo, compartilha, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.